Para desenhar rostos de frente, de perfil, em semi-perfil, você deve atentar para as formas básicas que compõem o rosto. Nos três casos, no caso do rosto visto de frente, no caso do rosto visto de perfil e no caso do rosto visto em semi-perfil, nós vamos poder estar identificando tanto o círculo, tá certo? Essa forma básica aqui, o círculo, que serve de alicerce para a caixa craniana, tá bem? Como vamos estar identificando também o trapézio, que cedia a mandíbula. No caso dos personagens que aproximam-se do estilo oriental, do estilo mangá, do estilo anime, esse trapézio pode ser substituído, na verdade deve ser substituído por um triângulo. Esse triângulo de alguma forma remete a queixos mais finos, mais estreitos, como o queixo das mulheres, o queixo das crianças, de alguns adolescentes. Então, muitos desses personagens terão esse queixo triangular. Identificadas essas formas básicas, você deve atentar também para linhas guias. Dentre essas linhas, dentre os eixos e linhas guias que compõem a estrutura do rosto, os mais importantes são, sem sombra de dúvida, esse eixo vertical, que é o próprio eixo de simetria do rosto, que estabelece uma relação de simetria para os pormenores faciais, para a própria estrutura facial, e o eixo horizontal, que passa pelo meio do círculo, que alinha as sobrancelhas ou essa área superior dos olhos, que fica acima, logo acima dos olhos, compondo a tal da cruz. Esse sinal de adição, essa cruz, está inserida no círculo, somado ao triângulo, ao trapézio, vão orientar a maior parte do nosso trabalho estrutural, a maior parte do nosso trabalho de esboço relacionado ao rosto. Você deve aprender, deve familiarizar-se tão breve quanto possível a cada uma dessas formas, a cada uma dessas linhas. Aí, esses recursos gráficos farão toda a diferença. E é importante lembrar que eles se farão presentes não só no caso do rosto visto de frente, como também no caso do rosto visto em perfil e semi-perfil. Agora perceba, por que falar tanto nessas três posições, nessas três rotações elementares do rosto? Frente, perfil e semi-perfil. Porque simplesmente não é possível dominar o desenho do rosto em diferentes ângulos, do ângulo que você desejar, sem familiarizar-se a essas três rotações elementares. Frente, perfil e semi-perfil é o mínimo que você deve conhecer para poder rotacionar a face. Sem falar, claro, no rosto visto completamente, na cabeça, na verdade, visto completamente de trás, a partir da parte de trás, no desenho da nuca. Requer um conhecimento do desenho do pescoço e da caixa craniana acima do comum. Fazer um bom desenho de nuca requer um conhecimento da estrutura da caixa craniana e do pescoço que a maioria não possui. Realmente não possui. Até porque desenha-se bem o que normalmente desenha-se, o que se desenha com regularidade. E a maioria das pessoas não desenha a nuca facilmente. São raros os casos em que um desenhista de quadrinho, em que um desenhista de desenho animado precisa desenhar um personagem a partir da nuca. Desenhar um personagem de trás. Então, observem aqui no caso do rosto visto em perfil, que nós identificamos novamente quais elementos. Agora eu quero que vocês me digam. Vocês não podem dizer, né? Claro. Aqui nós temos o círculo, tá? O trapézio ou triângulo, como eu já disse, que vai sediar aqui a mandíbula, o maxilar, tá? E as linhas guias, dentre elas, especialmente o eixo central, que é o próprio eixo de simetria do rosto, esse eixo central, e esse eixo horizontal, tá? Que passa pela sobrancelha. Familiarize-se a essas formas. Quanto mais você estiver familiarizado a esses recursos gráficos, a forma do círculo, a forma do trapézio e a cruz, repito, maiores as suas possibilidades de desenho do rosto em diferentes ângulos e, evidentemente, maiores as suas possibilidades de desenhar o rosto com as mais distintas fisionomias.
Esse conhecimento estrutural, esse conhecimento de esboço vai estar te ajudando a desenhar formas variadas. Soma-se a isso um conhecimento de proporção e anatomia. Alguns desenhistas creem que esse conhecimento estrutural engessa o desenho. Essa é uma inverdade sem tamanho. A verdade é que se você tiver o conhecimento correto, conhecimento adequado desses recursos, e somar a eles os conhecimentos adequados de proporção e anatomia, você vai estar se libertando como desenhista. Você vai estar desenhando qualquer rosto, em qualquer ângulo, da forma que desejar, tá? Na expressão que desejar. Vocês entendem? O domínio do básico sobre desenho passa por aqui. Você não pode avançar no desenho sem ter uma compreensão ao menos intuitiva disso. Muitos desenhistas têm uma compreensão meramente intuitiva desses recursos, e isso lhes basta. Nós costumamos comentar, alguns de nós, que o mais importante é o desenho em si, são os resultados e não os métodos utilizados para obter esses resultados. Os métodos têm lá sua importância, porém o resultado é o que salta aos olhos do cliente, é o que salta aos olhos do público, dos observadores, dos contempladores do desenho. Então o resultado acaba se sobressaindo como o mais importante. Porém, o método mais adequado vai estar acelerando o processo, o método adequado vai estar te proporcionando liberdade, o método de esboço mais adequado vai estar, por fim, te permitindo fazer um desenho mais assertivo, tá? Mais firme, mais acertado também, mais preciso. Vocês compreendem? Então familiarizem-se esses elementos. Certo? Agora eu vou mostrar um rosto, também no estilo mangá, para aproveitar a deixa desses dois, desenhado em semi-perfil, e eu adoraria que você me acompanhasse. Mas antes, você conhece o nosso trabalho, conhece o trabalho do canal, aqui eu quero te ajudar a alcançar um novo patamar de desenvolvimento como desenhista. Sou professor de desenho, sou autor de HQs, tá certo? E quero falar sobre desenho em quadrinhos para você, especialmente para você que está aprendendo sobre esse universo agora, tá? Mas você que é mais experiente, por favor, você também sinta-se bem-vindo. Se você é o tipo que gosta de rever o básico, se você é o tipo que gosta de ouvir falar sobre os fundamentos do desenho, sobre diferentes técnicas de esboço, se você é esse tipo de desenhista, seja experiente, seja iniciante, você é bem-vindo aqui. Aqui nós falamos sobre, olha só, esse tipo de recurso. Falamos sobre o círculo. Isso aqui é um rosto em semi-perfil, tá? Falamos também sobre o que, ó? Sobre a elipse. A elipse é o elemento diferencial do rosto visto em semi-perfil. Tente me acompanhar. Esse é o eixo horizontal que vai alicerçar as sobrancelhas, os olhos. Esse arco é o eixo de simetria, tá? O eixo de simetria, que junto com esse arco forma a cruz. Aqui abaixo nós temos o que? O trapézio ou o triângulo. Eu quero que vocês se familiarizem mais e mais a isso. Eu vou estar sempre repetindo, tá certo? Quais são os elementos para que você assimile da melhor maneira possível, tá? Isso vai te ajudar. Aqui nós temos a estrutura de um rosto visto em semi-perfil. Pelo fato dessa estrutura da mandíbula, do maxilar, né? Dessa região de baixo aqui da caixa craniana, abaixo da caixa craniana. Pelo fato dela ser piramidal, triangular, esse rosto vai acabar se transformando o quê? Num rosto mais próximo do rosto mangá. Mas isso não basta para que ele seja um rosto mangá, certo? Existem também o formato dos olhos, o formato dos pormenores faciais, o formato do nariz, tá? O formato da boca. Isso tudo vai estar influindo naturalmente na definição dos olhos, na definição do desenho como um desenho próprio do estilo mangá. Vocês concordam? Não há dúvida quanto a isso, certo? A definição dos pormenores junto com a estrutura facial, com a estrutura da cabeça como um todo, tá? Vai estar contribuindo para com o posicionamento do desenho dentro do espectro dos mangás. Feitos esses primeiros esboços, a gente vai utilizar o que? A borracha para ir apagando essas linhas, tá? Na medida que nós acrescentamos outras. Tudo bem? É assim que funciona o esboço. A maior parte dos métodos que se pressupõem métodos de
esboço. Entendido? Como é que está ficando o seu resultado? Você está gostando? Você tem reproduzido as técnicas que eu venho demonstrando aqui no canal? Se você fizer isso, você vai paulatinamente melhorar o seu desenho, tá? Eu te garanto. Se você estiver aplicando essas técnicas repetidamente, você vai sim estar melhorando o seu desenho. Se você gostou, curte o vídeo, tá? Não deixe de assistir o vídeo que está sendo recomendado aí para aprimorar-se em outra técnica de desenho que não essa, tá? E se você quer uma imersão profunda no conteúdo do canal, se você quer aprender de verdade, dá uma chance para a playlist. Assistir essa playlist completa é quase como assistir um curso, paralelo ao meu curso oficial. Essa playlist está bem recheada, tá? Essa playlist que vocês veem acima, tá bom? Vai te dar muita informação sobre desenho, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Te encontro em um próximo. Até lá. Parece com quem? Diz aí pra mim. Uma bonequinha genérica. Poderia ser a Bulma. Não, a Bulma não. Talvez a Keiko. Hã? Até a próxima.